E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Joia? Pessoal, a nossa aula de hoje é sobre ordem de grandeza, parte 2. Se você ainda não viu a parte um, que é as grandezas físicas, eu vou deixar aqui o link na descrição, nos cards e na tela final. Então, bora lá para a aula. Então, galera, o que é uma ordem de grandeza? Bom, a ordem de grandeza é a potência de 10 mais próxima do valor da medida. Ou seja, o que quer dizer isso? É a estimativa de um número na forma de potência de 10. Né? Para que serve, para que a gente utiliza uma ordem de grandeza? Né? Uma ordem de grandeza é utilizada quando não há necessidade em conhecer com precisão o valor do número. Então, eu não quero saber a precisão desse número. Então, por exemplo, 72. 72 eu não quero saber a precisão dele, 72, certo? Eu quero saber qual a sua grandeza. Então, 72 está entre 10 e 100. Então, como ele está entre 10 e 100, qual que seria a grandeza dele? Seria mais próximo de 100 e não de 10. Então, seria mais ou menos este raciocínio. Vou colocar aqui um exemplo, tá? Então, eu peguei aqui entre 1 e 10, que a nossa ordem de grandeza é uma potência de 10, né? Então, expressa aqui entre 1 e 10. 1, na verdade, ele é 10 elevado a zero. E o 10 é 10 elevado a 1. Então, vamos pegar dois exemplos aqui. 1,2. Bom, qual que é a ordem de grandeza de 1,2? Bom, 1,2 está mais próximo de 1 ou de 10? Não, 1,2 está mais próximo de 1, está mais ou menos por aqui, vamos colocar assim, certo? Então, a ordem de grandeza aí do meu 1,2, que eu vou colocar como OG, tá? Ordem de grandeza, para facilitar. Então, a ordem de grandeza do 1,2, como ele está mais próximo de 1, é 10 elevado a zero. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Então, a ordem de grandeza, por exemplo, de 7,2. Bom, 7,2 está mais próximo de 1 ou de 10? 7,2 está mais próximo de 10. Então, 7,2 está mais por aqui, né? Vamos colocar aqui ele mais ou menos por aqui. Bom, 7,2, a ordem de grandeza dele é 10 elevado a 1, porque está mais próximo de 10 e não mais próximo de 1, tá? Bom, pessoal, isso aqui são dois números simples, tá? Então, aqui nós temos também números muito pequenos ou números muito grandes, como 1,6 é 10 a menos 19, 3 é 10 a oitava, né? Então, como é que a gente faz para a gente poder achar a ordem de grandeza desses números? Então, a gente tem alguns passos e alguns critérios que a gente vai ver agora. Se você chegou até aqui porque você está gostando dessa aula, não é? A aula tá bacana, né? Então não esqueça de compartilhar, galera, essa aula, porque vai ajudar demais o canal a crescer e ter aulas de qualidade para você e para as outras pessoas também. E continue assistindo essa aula, porque vai vir a parte mais importante desse conteúdo, ok? Bora lá! Então, galera, a gente vai ver aqui os passos para a gente poder estimar aquele número na forma de uma potência de 10, tá? Então, primeiro passo que você tem que fazer é converter o número que você deseja, né, aquela medida que você deseja, em notação científica. Bom, o número igual a n vezes 10 elevado a b. N é aquela da notação científica, né, que vai entre 1 e 10, lembrando que esse n, o 1 entra e o 10 não, né? Então, que seria entre 1 e 9,99999, tá? Porque o 10 já é a base 10. E esse B é o expoente na nossa notação científica. Ok? Então, o segundo passo é analisar este número n. Então, como é que a gente vai analisar esse número n, Kels? A gente vai analisar esse número em dois critérios. Então, a gente tem dois critérios para analisar este número n. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui, ó? Primeiro critério é a média aritmética entre 1 e 10, certo? Porque lembra da nossa reta? Não vai de 1 a 10? Então, é a nossa média aritmética entre 1 e 10. Então, a média aritmética entre 1 e 10 é quanto? Então, vamos fazer aqui a média aritmética entre 1 e 10. Então, eu tenho aqui o seguinte, 1 mais 10
sobre 2 dá quanto? Dá 5,5. Então, a média aritmética entre 1 e 10 é 5,5, ou seja, seria a média, o meio certinho entre 1 e 10, que seria a nossa média aritmética, tá? Então, se, tá vendo o 5,5? Se esse n, que é o n da nossa notação científica, onde a gente vai analisar o número, for menor 5,5, a gente mantém o expoente da potência de 10, que é essa potência aqui, ó, esse expoente aqui, que vai ficar 10 elevado ao b, que é o da própria notação científica, tá? Se, né, este n for maior do que 5,5, a gente acrescenta uma unidade, né, no expoente da potência de 10, ou seja, esse expoente aqui da potência de 10, eu vou acrescentar uma unidade, então vai ficar 10 elevado a b mais 1, tá? Então eu deixei aqui dois exemplos. Eu tenho esse valor, esse número nessa medida, que é a velocidade da luz no vácuo, que é 300 milhões de metros por segundo, e eu quero saber a ordem de grandeza dela. Então, o que eu vou fazer aqui para eu achar a ordem de grandeza deste número? Vou fazer o seguinte, primeiro passo, converter o número em notação científica. Então, eu vou pegar esse número e converter ele em notação científica. Então, 300 milhões de metros por segundo, para eu converter este número em notação científica, eu vou fazer o quê? A vírgula do número está aqui no último número, vamos colocar assim, e essa vírgula vai passar bem para cá, então ele vai fazer isso daqui, ó, entre o 3 e o 0. Então, vamos passar esse número para notação científica. Então, tá aqui. Esse número seria a mesma coisa de quanto? 3 vezes 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu andei 8 casas, né, para a esquerda, ou seja, para frente do número. Vamos colocar assim. Então, 10 elevado ao oitavo. Bom, o primeiro passo nós já fizemos, que foi converter o número desejado em notação científica. Agora a gente vai analisar este primeiro número, que é o número n da nossa notação científica. Bom, pelo nosso caso aqui, este número n, né, para nosso primeiro critério, ele é maior ou menor que 5,5. Então, este número aqui, né, o 3, ele é menor que 5,5. Então, qual que é a minha ordem de grandeza para este número 300 milhões de metros por segundo? A ordem de grandeza, né, OG, vamos colocar assim, seria quanto? Ó, ordem de grandeza, você vai manter o expoente da nossa notação. Então, o expoente dela é quanto? 10 ao oitavo. Então, a ordem de grandeza desse número é 10 ao oitavo. Certo? Bom, vamos fazer um outro exemplo aqui. Eu tenho aqui o exemplo que é o 0,0007. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou transformar ele em, primeiro passo, transformar ele em notação científica. Tá? Então, vai ficar aqui. O que eu faço com a vírgula? Eu venho aqui e passo essa vírgula para cá. Né? Então, eu tenho que 1, 2, 3, 4, 5. Eu andei 5 casas para a direita, ou seja, para trás do número. Vamos colocar assim, né? Então, vai ficar 7 vezes 10, né? A quinta. Negativo. Por quê? Porque eu andei para a direita ou para trás do número. Então, o expoente é negativo. Bom, vou analisar aqui o 7. O 7, ele é um número que? Ele é um número maior ou menor que 5,5? Ele é um número maior. Então, se ele é um número maior, né? Então, aqui, ó, 7, ele é maior que 5,5. Então, fizemos a nossa análise, que é o segundo passo. Então, se ele é maior, então minha ordem de grandeza aqui, né? Minha OG seria o quê? Seria o expoente dele mais 1. Aqui, ó. Então, seria 10 elevado a menos 5 mais 1. Então, a minha ordem de grandeza aqui seria 10 elevado a menos 4. Então, a ordem de grandeza desse número é 10 elevado a oitava, e essa ordem de grandeza desse número é 10 elevado a menos 4. Vamos passar para o outro critério de análise do n. Então, galera, o nosso segundo critério aí é a média geométrica de 1 e 10. A outra era a média aritmética. Essa é a média geométrica de 1 e 10, que é de 1
até 10, naquela reta que nós vimos no início da aula. Como é que a gente faz a média geométrica? A gente chega no critério, né? Seria, o que é uma média geométrica? Seria a raiz do produto dos números. Bom, como eu tenho dois números, é raiz o quê? Quadrada. Se eu tivesse três números, seria raiz cúbica. Se eu tivesse quatro números, raiz quarta, e assim por diante. E raiz quadrada de 10, né, é raiz quadrada de 10. Isso aqui dá um valor aproximado de 3,16. Se aquele n da nossa notação científica lá, o n, né, ele for menor que 3,16, a gente mantém o expoente da potência de 10, ou seja, a gente mantém o 10 elevado a b. Se ele for maior que 3,16, a gente acrescenta uma unidade no expoente da potência de 10, que seria 10 elevado a b mais 1. Bem parecido com a anterior, né? Só que a outra era uma média aritmética, essa aqui é uma média geométrica. Aquela outra lá era quanto? 5,5, aqui é 3,16. Bom, aí eu peguei aqui dois exemplos também para a gente poder fazer, ok? Então, bom, esses exemplos aqui, o que a gente vai fazer com ele? Primeira coisa, primeiro passo que nós vimos é transformar esse número em notação científica. Então, aqui no nosso caso, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa vírgula aqui. Vou andar para a direita, ou seja, para trás do número, né? Vamos colocar assim. E aí eu tenho a notação científica. Seria quanto? Seria 1,3 vezes 10. Eu andei 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. 10 a menos 6. E aí o segundo passo nosso é o quê? Analisar esse número n, que é o 1,3. Que aí a gente vai usar esse critério agora. Então aqui eu tenho, neste caso, o 1,3, ele é um número maior ou menor que 3,16? Então ele é menor que 3,16. Bom, se ele é menor que 3,16, a gente mantém a potência da nossa notação, certo? Então vai ficar a minha ordem de grandeza, né, é 10 elevado a 16. Então mantive o expoente da nossa potência de 10 aí. Então essa seria a nossa ordem de grandeza. Bom, vamos pegar um outro número aqui, o 8,99 vezes 10 a nona. Tá? Primeiro passo é transformar ele em notação científica. Então, ele já está em notação científica. Já está mais fácil para a gente. Então, a gente vai só analisar ele segundo esse critério que é a média geométrica. Bom, o que a gente vai fazer aqui agora? O 8,99, ele é um número maior ou menor que 3,16? Então, ele é um número maior que 3,16. Então, se ele é maior que 3,16, o que a gente vai fazer? A nossa ordem de grandeza aqui, ó. Nossa ordem de grandeza seria o quê? O expoente 10, né? A 9 mais 1. Então, minha ordem de grandeza aqui é 10 elevado a 10. Bom, aí você vai me perguntar o seguinte, Kelso, qual desses dois critérios é o correto? O da média aritmética ou da média geométrica? Qualquer um dos dois é correto, tá? Não se tem um aí especificando qual que é o certo, qual que é o correto. Alguns livros adotam esse, alguns livros adotam outro, tá? Então, em questões de vestibulares, Enem, concurso, né? Então, eles evitam os números entre 3,16 e 5,5. Esses números aqui, esses números N que nós estamos vendo aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer aqui, só para vocês terem uma ideia, o que eu estou querendo falar. Então, por exemplo, eu tenho minha reta aqui, certo? Que é 1 e 10. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho o 3,16, que é a raiz de 10. Vamos colocar mais ou menos por aqui. Aqui é o meu 3,16. E por aqui, né, seria mais ou menos o meu 5,5. Então, os números, quando ele tem concurso, que você vai marcar, né, alternativa aí correta, os números, geralmente, eles vão estar entre 5,5 e 10 e 1 e 3,16, porque aqui vai te gerar uma dúvida, certo? Então, esses números vão estar por aqui, ó.
aqui seria a dúvida. Porque você tem duas regras. Então, se você usar a primeira regra aqui, né, por exemplo, do 5,5, esse número seria o quê? Seria um número abaixo de 5,5. Então, você manteria o expoente da potência. Se você usar a segunda regra, você teria que aumentar, né, porque esses números que estão aqui é acima de 3,16. Então, vai gerar uma certa dúvida. Então, geralmente em concursos, né, de vestibular e Enem, ele evita, né, as alternativas, né, entre o número 3,16 e o número 5,5. Seria o quê? Ou acima de 5,5 ou abaixo de 3,16. Certinho, galera? E aí, galera, muito obrigado por ter assistido essa aula. Não esqueça de se inscrever se você não é inscrito no canal, por favor, e ativar o sininho para você ter notificações para próximas aulas, a parte 3. Tem a parte 3 dessa aula ainda, hein? Beleza? Então, valeu!